Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui com vocês. E Deus é muito misericordioso com a gente quando Ele nos dá essa oportunidade. E a gente está fazendo um cursinho meio à distância. A Gelb está nos liderando, está proporcionando isso para a gente, e o nome do curso é EducaGelb. E preparando a liderança, assim, tentando preparar a gente para trabalhar mais na igreja, para a gente servir a Deus. E o objetivo da gente que está fazendo o curso é preparar um estudo, levar a palavra. E eu agradeço muito a Deus por Ele estar dando essa oportunidade. Aí o tema que eu escolhi, que a gente escolheu, que o Luna também ajudou a revisar, é sobre o arrependimento verdadeiro. E o texto que eu quero me basear é lá em 2 Coríntios 7. Se alguém tiver a Bíblia, quiser acompanhar. E o versículo básico para esse estudo é o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Vamos orar rapidinho, assim como estamos? Senhor Jesus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Esteja conosco ao meditar em Suas palavras, essa Sua palavra maravilhosa. Que o Teu Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Bom, pessoal, Paulo escreveu as cartas, as epístolas de Coríntios, 1º e 2 Coríntios, né? Como a gente pode ver. E tentando entender um pouquinho o contexto das cartas, para a gente entrar um pouquinho no capítulo 7, a carta de 2 Coríntios, ela foi escrita porque estava tendo algumas briguinhas, o pessoal não estava entendendo o ministério de Paulo. Estava começando um pouquinho a falar mal dele, umas coisas assim, dando umas intrigas. E na primeira carta aos Coríntios, Paulo fundou a igreja lá em Corinto, e eles tinham várias dúvidas sobre o Cristo ressurreto, a ressurreição, também sobre algumas coisas de moralidade sexual, de aquela coisa, eu posso ir com eles para essa coisa de ídolos. Tinha muito problema com ídolos naquele tempo, porque tinha a deusa do amor, e era muito assim, cultuava muito os ídolos. E Paulo, na primeira carta, ele orienta muito, também tinha problema de divisões na igreja, essa questão de dons do Espírito, essas questões assim. E com isso, Paulo expressa o amor que ele tem pelaquela igreja. Paulo, ele se preocupa muito no ensinar na vida espiritual das pessoas de Corinto. E principalmente pelo amadurecimento espiritual dos irmãos de lá. E Paulo enfatiza nessas cartas que não tem essa incompatibilidade do relacionamento permanente entre cristãos e pagãos. Como mencionado na primeira carta, Paulo deixou bem claro que não havia ligação nenhuma entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, né? Aí, depois que ele escreveu 1 Coríntios, que foi um pouquinho antes de 2 Coríntios, Paulo, ele teve de fazer uma visita apressada e dolorosa, uma vez que aqueles problemas da primeira carta não foram muito resolvidos. Começou de novo uma coisa,
estava meio se afastando e estava confundindo as coisas, às vezes eram muito rituais, estavam se perdendo um pouquinho, né? E aí, ele escreveu mais uma carta aos Coríntios. Só que dessa vez ele foi bem severo. E ele, como a gente pode lá, alguém pode ler para mim? 2 Coríntios 2:4. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. E ele, com muito pesar, a gente vê que ele escreveu triste por ter que ficar falando de novo, né? E aí, E essa carta que ele escreveu severa, ela se perdeu. Fala-se que se perdeu. E quem foi o portador dessa carta foi um amigo dele, que ficava com ele nas viagens missionárias, que foi Tito. Só que assim, Paulo saiu de Corinto e foi continuar a sua viagem missionária porque Deus tinha dado a oportunidade dele pregar lá em Troade, que é uma cidade lá por aquela região lá, né? E daí o pessoal tava falando, Paulo não vem pra cá. E aí começou esses rumores lá da segunda carta, e falando do ministério de Paulo e tal. Mas mesmo assim, Paulo, ele ficava com muita coisa assim, meio, não tinha paz, porque ele não sabia como o pessoal de Corinto tinha recebido a mensagem, aquela carta dura. E aí ele diz lá em 2 Coríntios 2:13, 14, ele fala assim: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me dele e fui para a Macedônia. Então ele queria saber notícias de como aquela carta tinha sido, qual que era a reação deles. E quando a gente vê lá no capítulo 7, no comecinho, fala na Macedônia, Paulo teve muitas aflições, foi perseguido e estava tendo dificuldade de pregar o Evangelho. Tanto tanto no seu interior, quanto coisas externas estavam deixando ele triste. E aí Tito chega, né, para falar com ele. E aí ele ficou felizaço, porque Tito tinha trago resposta que o pessoal tinha aceitado bem a carta deles. Que tinha visto que estavam fazendo umas coisas meio assim, né, e tal. Aí ele fica muito, muito feliz com isso. E aí ele teve uma dose de ânimo, né, para pregar, porque Paulo, ele era bem sincero com seus sentimentos e ele estava meio, não é que ele estava meio desanimado, mas ele sentia, Cristo para ele era a força dele, né, mas as aflições, assim, e aquela inquietação de não ter a resposta, porque ele amava muito as pessoas de Corinto, né, e daí ele deu esse consolo que Tito trouxe, deu mais ânimo para ele, né. E aí ele fala da carta que ele escreveu lá em 2 Coríntios agora, de 8-9, ele fala assim, que mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Ele não se arrependeu. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa.
aqui, ao escrever a carta, Paulo assim, ficou triste. E aí ele ficava assim, mas eu vou mesmo assim, eu vou escrever, porque quantas vezes a gente ouve umas coisas assim, ou do nosso pastor, ou do nosso amiguinho cristão, ou que às vezes dá um puxão de orelha na gente, e a gente fica meio assim, né, e não é bom assim ouvir, né. E aqui Paulo está falando assim, pessoal, vamos acordar, a gente crê no Cristo que ressuscitou, vamos parar de picuinha, vamos parar com esse negócio de divisão, vamos ter decência nos nossos atos, vamos pregar, vamos viver o Evangelho também. E tinha muita coisa de cerimônia, igual eu falei com vocês em 1 Coríntios, estava tendo muitas essas questões de cerimônia e tal. E aí vamos acordar. Aí, tipo, nesse entristecer, como Deus deseja, é Deus que nos chama para o arrependimento. Porque lá no versículo 9 agora, Deus, ele fala, Paulo fala assim, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então Deus deseja essa tristeza do arrependimento, da gente olhar para os nossos pecados e falar assim, pô, caraca, igual o Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, ele tinha pecado lá e ele estava muito triste porque ele pecou. E ele correu para Deus e falou assim, Deus, me dê força, me dê um coração puro e renova dentro de mim, não deixe que o Espírito venha sair de mim, Espírito de Deus. Pelo contrário, me dê forças e me dê... Porque Cristo é a nossa vida, né? Então, agora eu quero que vocês... Eu não sei se eu pedi para ler, mas eu vou pedir de novo, se eu pedir. O versículo 10, alguém lê para mim, do capítulo 7. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E aí que eu vos falo, esse arrependimento que traz a salvação, não esse arrependimento que traz a morte. Quantas vezes a gente pensa assim, poxa, será que eu me arrependi de verdade? Porque aí a gente vai e cai de novo no mesmo pecado. E às vezes a gente fica pensando, será que esse arrependimento foi genuíno, foi verdadeiro? E aí eu venho falar um pouco sobre essa questão do arrependimento, que abrange duas coisas. Porque a gente tem tristeza por causa do nosso pecado. E outro, que é o que a gente espera que por causa desse pecado, dessa coisa que a gente fez que não agradou a Deus, que a gente tenha mudança na nossa vida, na nossa atitude. E aí, essa coisa é muito pessoal da gente, porque só Deus conhece nosso coração e nossas falhas. E aí, essa coisa de querer mudar, de uma completa mudança internamente, a gente vai colher os frutos depois. Porque nesse versículo, Paulo descreve de 2 arrependimentos, né? Esse arrependimento, que a gente pode pensar assim, esse arrependimento da gente não conseguir alcançar um patamar. Tipo assim, eu não quero pecar porque eu quero ser mais santo. Eu não quero pecar porque eu quero ser melhor, quero mostrar para os outros que eu sou uma pessoa top na igreja. Ou, porque eu tenho tanto tempo de igreja, eu não posso pecar mais desse jeito. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai se sentir horrível, porque a gente nunca vai alcançar essa santidade. E agora, se a gente pensar do outro jeito, se a gente pensar que por causa a gente entristeceu a Deus, Deus ele deu o Filho para morrer pelos nossos pecados. Se a gente pensar que isso me custou a morte de Jesus na cruz, se a gente começar a pensar assim, não é mais o meu amigo
que eu fui meio mal criado com ele, ou que eu ofendi. Não é mais isso, é muito na tristeza do quão Deus está esperando que a gente se arrepende e a gente não pecou contra o nosso irmão, a gente está pecando contra Deus. E esse que é o verdadeiro sentido do arrependimento, que não tem o pesar. Porque quando a gente quer um patamar de uma santidade, a gente acaba se afastando mais de Deus. Porque quando a gente peca e vê como assim, Ele amou tanto a gente, mesmo quando a gente era pecador, Ele foi e entregou seu Filho pela gente, a gente quer voltar para o Pai e a gente não quer mais fazer aquele negócio. Entendeu? A gente luta contra isso. Eu quero dar 2 exemplos bem famosos sobre essa questão do arrependimento. Porque o arrependimento piedoso que Deus nos ensina é aquele que produz, que nos leva à salvação. O arrependimento do mundo é aquele que leva a gente à morte, né? Porque a gente não alcança. E nesse tempo de quaresma, todo mundo lembra de Pedro e Judas, né? Bom, Pedro traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes, né? Judas traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Beleza. Pedro, ele se sentiu terrível por ter traído Jesus, né? Judas também se sentiu terrível. Ele sentiu muita coisa por ter traído Jesus. Beleza, os dois estão caminhando mais ou menos na mesma coisa. Agora Pedro, quando ele vê Jesus novamente, ele corre para Jesus. E o que o Judas sente quando ele percebe o que ele fez? O que ele fez? Suicidou. Aqui que está a diferença do arrependimento piedoso, do arrependimento do mundo que leva à morte. Pedro, depois quando Jesus apareceu, depois da sua ressurreição que apareceu aos discípulos, quando Pedro viu, eles estavam pescando. Lá, pescando. Aí quando ele viu Jesus, ele falou assim, nossa, aquele pecado que ele tinha negado, ele falou assim, eu não posso ficar mais sem Jesus. Ele saiu, começou a nadar para perto de Jesus, porque ele entendeu que Deus amou tanto ele, que ele morreu na cruz por ele. E aí ao contrário de Judas, quando Judas caiu a ficha dele, Judas pensou que Jesus não ia conseguir perdoar ele. Pelo contrário, a gente sabe que se Jesus ia perdoar Judas. O problema não foi ele ter traído, né, que todo mundo fala de Judas. O negócio foi que ele se deixou levar pelo remorso, pela culpa dele. Então, Deus, Ele quer que a gente perceba o quanto Ele ama a gente, o quanto a gente precisa melhorar para Deus, assim, não para o mundo, não para eu ser melhor do que ninguém. E todas as vezes que a gente se perguntar sobre essa tristeza que a gente sente, a gente tem que perguntar, a gente está triste porque a gente pecou contra Deus? Ou a gente está triste porque a gente quer elevar o nosso nível dentro da igreja, ou elevar nosso nível com os nossos filhos, mostrar que a gente, agora eu venci isso daqui, eu sou um exemplo. Toda vez que a gente pensar que a gente que pregou Jesus na cruz e por esse amor a gente vai tentar melhorar, não vai mais tentar cair no mesmo erro, vai tentar por causa de Jesus, a gente conduz essa vida do arrependimento para a salvação. E aí que é maneiro, porque a gente começa a colher os frutos, entendeu? Cada vez a gente vai, não é que a gente não vai deixar de pecar, a gente não consegue ser santo. De vez em quando a gente dá um esporrão, ou sem querer dar um xinga, ou fala mal do outro. Isso cada vez a gente vai pensando assim, poxa, não é contra o meu irmão que eu estou pecando, é contra Deus. Entendeu? E cada vez a gente vai assim, diminuindo. E mesmo assim, você pode ter o arrependimento genuíno, verdadeiro. Beleza. Tá aquela coisa maneira e tal. E fazendo tudo
tudo certinho como Jesus ensinou, mas aí pronto, você cai de novo. Aí pronto, aquele arrependimento que você achava que era verdadeiro, não foi, não é isso. Porque a gente pode cair do cavalo, pode levantar, subir no cavalo, correr bastante e cair de novo. Mas Deus, Ele quer que a gente tenha cada vez força para a gente lutar contra isso. E o que a gente pode fazer para a gente continuar nessa busca do arrependimento que leva à salvação? A gente precisa ter a comunhão com Deus, né? E a comunhão é tete a tete, é você e o Pai. Não é aquela coisa de religiosidade, não, porque isso também é bom. Porque não há coisa mais maravilhosa do mundo que você ter comunhão com seus irmãos. Porque a gente está aqui num único objetivo, é glorificar a Deus. E aí a gente tem aquelas intriguinhas, assim, não tem como. Às vezes a gente tem em igreja, às vezes a gente pensa que a gente é perfeito, mas a gente é pecador. Mas com aquela comunhão, com essa consciência do meu arrepender, por esse amor que me constrange, a gente vai trabalhando isso. E a gente vai colhendo os frutos, assim, não amanhã a gente já, pronto, deixa de pecar. Mas a gente vai melhorando a nossa maturidade cristã. E agora eu quero que vocês vão lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Três, 16 e 17. Alguém pode ler para mim? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, não há coisa mais maravilhosa do que saber que isso daqui é palavra de Deus e é Deus falando com a gente. Então a gente tem que ficar meditando nela, tem que ler, deixar um pouco, principalmente eu falo por mim, que às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu deixo de ler a Bíblia na última hora do dia. E Deus fala, lá, por exemplo, lá em Josué, deixa eu ver se eu acho aqui, Josué 1:8, Deus fala para Josué lá: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, gente, a gente tem que ficar viciado na palavra de Deus. Não viciado no mau sentido, né? Mas ler a palavra, falar dela com os nossos irmãos. Porque esse arrependimento que Deus deseja, como Ele já falou, que a tristeza que os Coríntios estavam falando, era a que Deus desejava. Então, eu quero terminar falando que é desse arrependimento que Jesus espera da gente. Porque desse arrependimento, se a gente pensar no pecar contra Deus, não para o nosso crescimento, assim, numa coisa da santidade, a gente vai ser obediente a Ele, a gente vai amar nossos irmãos mais, vai tentar perdoar mais, porque vai sentir pesar por uma coisa que, poxa, às vezes a gente fica falando mal do nosso próximo. Pelo contrário, se a gente pensar assim, não, é por Deus que eu também tenho que fazer isso, pelo sacrifício perfeito na cruz. E a gente vai aprender a verdadeira obediência, porque Deus, Ele não quer, como o pastor Luan leu lá no Salmo 51, Ele não quer sacrifício, holocausto. Ele quer um coração arrependido. E assim a gente vai cada vez expandir mais o Evangelho, vai falar do Evangelho, vai fazer isso daqui como ponto de missão, vai levar a palavra de Deus. Os jovens com essa maturidade vão começar se a gente ensinar eles no caminho, a criança, eles vão crescer também. E a palavra de Deus,
o Evangelho de Deus vai ser propagado. Então, eu queria terminar, tá terminando, com uma oração de novo. E vamos orar. Pode ser de pé. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por Teu Espírito Santo estar aqui conosco. Desculpa por às vezes eu ficar meio um pouquinho nervosa, Senhor, mas o que eu te peço é que o Senhor abençoe todos os que estão aqui, para que essa palavra não fale por mim, mas que o Senhor age no coração de cada pessoa e que o Senhor nos dê um coração obediente, que o Senhor esteja em todas as nossas ações, o nosso falar, e que o Senhor nos dê força para não desanimar diante das coisas deste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Alguém agora escolhe um corinho. Eu estou me sentindo pastor agora.